unção. Isso é muito bom, né? Durante esses anos todinhos. Ele fez o concílio em nossa igreja na Batista do Bongi e passou. E nós viemos aqui agora para completar o trabalho, consagrando ele ao ministério pastoral. É um trabalho belíssimo. Ele já faz essa função durante anos, tem trabalhado aqui com os irmãos. E é uma alegria nossa estar aqui nessa noite, junto com a convenção, a COBAN, Convenção Batista Missionária. Aqui está o presidente da ordem, o presidente da convenção, os pastores que fazem parte da convenção, da diretoria, para a gente consagrá-lo ao ministério pastoral. Diga amém. Então, nesse momento, a gente vai cantar um hino. Eu cantar o hino número 9, que é um hino de adoração ao Senhor. E eu gostaria do nosso cantor cristão, que os irmãos ficassem em pé e vamos louvar o Senhor, em reverência ao nosso Deus que está aqui.
que, passando 3, 4 casas do colégio, para lá assim, havia uma senhora super católica que denunciou no MEC que a gente estava usando o colégio evangélico. Veja só, irmão, certamente a pessoa que recebeu a denúncia também não era de Deus, porque se fosse ele deixava o trabalho continuar. Mandou fechar imediatamente, dizendo que se a diretora não cessasse, ela seria demitida. Então a gente tivemos que sair e alugamos uma casa, quando a gente desce aqui, a primeira rua à esquerda, a segunda casa na esquina, que é um senhor que já partiu para a eternidade, e alugamos esta casa. Nesta casa, irmãos, a gente tinha que ter alguém para estar lá. Então, a Igreja Batista do Bom Jesus estava passando por uma transição e eu fui escolhido para ser o pastor. O pastor Pedro, que é o pai de o Edson, de Miriam, que está aqui, cadê Miriam? Ela veio. E Marcos está ali, né? Marcos é o marido agora. Então, tudo pequenininho, e Cleito, né? Tudo pequenininho. E o pastor Pedro, numa reunião que a gente teve lá em cima, nessa transição, sabe como é a transição de igreja numa situação difícil, né? E o pastor Pedro levou uma proposta para abrir uma congregação lá no Cordeiro, perto da Rua da Lama. E os diáconos não aceitaram. O pastor Pedro ficou indignado. Desceu, disse, pastor Pedro, eu desci com ele, pastor Pedro, tenha calma, porque eu estou assumindo o Bom Jesus, e eu acho que eu vou colocar o senhor lá escada. O senhor topa? Esse topo. E ali ele veio para cá, sozinho, sem família nenhuma. Como é o nome daquele homem ali? Tu sabe, Miriam? Não, Augusto, seu Augusto. Não sei nem se ele aceitou Jesus. Na casa dele, alugamos a casa dele. E Pedro vinha na quarta-feira, ficava quinta, sexta, sábado, domingo, voltava na segunda-feira. Criança que só. Pedro trouxe uma cama, né, um mosquiteiro, uma quartinha d'água, a igreja dava as passagens, tudo, e o pastor Pedro trabalhando. Foi quando nós vimos esse terreno aqui. Esse terreno, a mulher morava no Rio. E nós contactamos com ela, e esse terreno custou simplesmente R$3.000, eu me lembro na época. Eu podia ter comprado esse outro, mas faltou visão. Mas não estava tendo aperreio com o morador aqui de lado. Mas compramos esse terreno aqui, tudo passado de cartório, tudo direitinho. Mas eu quero dizer aos irmãos que nada foi flores. Quando a gente vinha, irmãos, o diácono Antônio sabe, uma via só, carro indo e voltando, chovendo. Pense, irmão, dia de sábado, não tinha marcação nenhuma, me baseava pela ribanceira. Pastor Olavo também estava conosco, não era pastor ainda, ou era? Já era pastor. Pastor Olavo, muitos irmãos aqui, a esposa do pastor Olavo está ali, que já partiu para a eternidade. Uma luta tremenda, irmãos, para abrir esse trabalho, viu, irmão? No início, para evangelizar. Foi quando nós fizemos um culto no colégio, na quadra do colégio, antes de entregarmos o colégio. E ali, irmãos, Olavo pregou, o pastor Olavo me bem, e não houve decisões. Mas aí, o nosso irmão Demóstenes, que era da nossa igreja, hoje está na Igreja Batista lá de Curado 4, com o pastor Edivaldo, que na época era diácono comigo. Era diácono, eu era pastor. E Demóstenes disse a mim que tinha ganho várias almas para Jesus Cristo, de casa em casa, quando a gente saiu para evangelizar. A gente evangelizou e fez o culto evangelístico. Então, comecei a chamar o nome que ele me deu. E as pessoas vieram. E ali começou a Igreja Batista de Escada. Aqui em Escada. Amém, irmãos? E aí, irmãos, vamos construir, vamos. No início, a gente fez a planta, isso aqui ia ser o púlpito. E lá, aqui está de trás para frente, né? Esse é o púlpito, lá na frente seria o início da igreja. Só que, irmãos, a gente iniciou o trabalho, ia gastar R$3.000, com material, com pedreiro, com tudo. O pedreiro daí da frente, que ele morava aí da frente. Só que quando ele começou a cavar, aí ele viu essa brecha aí embaixo, esse imenso, né? Aí embaixo, essa falécia, né? Aí ele chamou a gente e disse, olha, irmãos, pastor, se o senhor for aterrar isso aqui, é melhor o senhor aproveitar. E nós chegamos à conclusão que temos que aproveitar. Entendeu, irmãos? Resultado,
De 3 mil passou para 11 mil naquela época. A gente teve que comprar brita, ferragem, teve que comprar cimento, tudo, areia, tudo de novo. E foi feito esse trabalho aí embaixo que a gente tomamos café lá. Amém, irmãos? E realmente foi uma benção. Tem sido uma benção esse trabalho. Ficou para as crianças, etc. É uma benção. E aqui estamos nós ainda. Por que não avançou? Porque nós tínhamos uma congregação em Sirigi, 100 quilômetros de Recife para lá, que os irmãos estavam numa bafa banana. E eu preguei lá diversas vezes. E tínhamos que construir o templo urgente. E nós construímos o templo lá, está uma bênção lá, em Sirigi. E a gente praticamente... Mas aqui, os irmãos, lá não tinha nadinha para eles se reunirem. E aqui nós tínhamos já isso aqui, para se reunir. Amém, irmãos? E até hoje estamos nessa batalha. Luta tremenda, irmão, não quero imaginar. Todo sábado estávamos aqui, todo sábado. Até fundar esta congregação. Falta concluir, falta avançar para frente, né? Avançar mais um pouco para fazer o templo. A gente tem que chamar um arquiteto, a gente não faz nada de cabeça, para que ele possa analisar o terreno e fazer um templo abençoado aqui. Amém? E quando eu disse que o nosso irmão Daniel queria que a tia Bal dele, toda a família da tia Bal era ali, na esquina, quando pega a direita, quando desce para a padaria, na esquina que tem ali uma casa, que não tem ninguém em casa, viajaram, mas todo mundo era crente, menos ela, o marido dela, e ela aceitou Jesus. Diga amém, irmãos? Aceitou Jesus. Tia Bal morreu salva. Amém? Conseguiu, porque eu mesmo não abriria essa congregação aqui. Eu abriria lá no centro da cidade, porque o apóstolo São Paulo, quando ele chegava na cidade, ele ia para o centro da cidade. Mas foi propósito de Deus, que não tinha ninguém, era deserto isso aqui. Depois foi que surgiu essa comunidade aqui em cima, né? Lado esquerdo. E aqui estamos nós, para a honra e glória do nome do Senhor. Quando a gente tem um propósito, irmãos, quando Deus tem um propósito, tem quem peça. E aqui está a congregação formada. E vai crescer, para a honra e glória do nome do Senhor. E o Pedro, o pastor Pedro, ele era diácono, evangelista. Trouxe toda a família para cá, irmão. Miriam, trouxe o Edson, que está aqui na congregação, a esposa, a Tereza, o Cleito, todo mundo morou aqui. Depois de um certo tempo, ele sentiu o desejo de entregar o nosso irmão Alexandre, e foi uma benção para ele, que ele se formou lá na faculdade, a filha formou-se também. E antes de eu começar o trabalho, já começamos, mas antes de eu passar o trabalho oficial, assim, chamando as pessoas que vai dar início ao trabalho aqui, já damos início, mas que vai dar prosseguimento, eu queria chamar a Miriam para ela cantar um dos hinos dela aqui. Vem cá, Miriam, venha. Miriam canta, que é uma beleza na nossa igreja. Vem-se embora, Miriam, venha. Essa é a filha do pastor Pedro, que realmente veio pequenininha, desse tamanhinha para aqui. Amém, irmãos? E o Edson também, está vendo o Edson? Ele era bem magrinho, irmão. Eu acho que a apelido dele era Mago Sem Tripa. É a irmã dela, é irmão. Amém, irmãos? Vamos ouvir Miriam cantando um dos seus hinos belíssimos, e o nome do Senhor seja glorificado. Mas ele vai voltar a ser Mago Sem Tripa. Ele também era Mago Sem Tripa. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por estarmos aqui nesse momento tão lindo, tão marcante, importante para a congregação daqui de Escada e para nós também que acompanhamos, que fundamos, que fizemos parte desse trabalho. É uma honra e um prazer muito grande para mim estar aqui. Amém, pastor? Glória a Deus. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só que
Adorar a Deus vai além das emoções. É o Santo Espírito tocando e transformando os corações, pois a unção e o poder do teu olhar nos faz sorrir, nos faz chorar, nos faz perder para ganhar. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Se você sabe, cante comigo. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Irmãos, uma certa ocasião eu estava indo, tinha terminado de trabalhar às 10 horas da noite, chuva que Deus dava. Eu estava no meu carro com a diaconisa Nazaré, que é a esposa do diácono Antônio. A Paraty, o limpador é simples, pequeno demais. O carro indo e voltando, passando pelo outro. Ela disse: pastor, o senhor está enxergando? Eu estou enxergando tudo, eu não estava enxergando nada, irmão. Diga a você, eu fui pela fé, amém, irmãos? E Deus nos propôs, nos livrou e nos levou em paz. Porque não é fácil, não. Muita chuva, arriscamos a vida na estrada para poder fundar essa congregação, não foi fácil. Eu queria dar uma oportunidade à banda para vocês tocarem. Oi, som. Aleluia, glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez. Eu lembro que quando... Eu não vou dizer que eu fazia parte, porque eu faço parte desse corpo ainda, né? Mas quando eu estava aqui na congregação, enquanto o Painho era o pastor daqui, eu lembro que a gente fazia isso, eram várias habilidades, né? Hora a gente dirigia, hora dançava, hora cantava, hora vinha para lá, hora para cá. Então, aquele que é servo de Deus, que está disposto, né, a servir ao Senhor, ele está disposto para toda boa obra. Né? Se você é realmente cheio do Espírito Santo de Deus, você está disposto a fazer o que Ele lhe ordena fazer. Amém? Então fica de pé no teu lugar e nós vamos continuar adorando ao nosso Deus. Como nós cantamos no começo, adorar a Deus é muito mais que emoções, é muito mais que erguer as mãos. Adorar a Deus é render-se aos pés de Jesus. É render-se ao Senhor. Prostrar o nosso coração diante desse Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Você está grato ao Senhor?
Digam amém. Digam glória a Deus. Aleluia. Nós somos gratos ao Senhor por este dia. Este dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra
Eu não sei você, mas há uma alegria imensa no meu coração de saber que eu pertenço a Deus. Pertencemos a um Deus poderoso, a um Deus fiel, a um Deus amoroso, misericordioso. Glórias a Deus, porque pertencemos e temos um dono. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Tu és maravilhoso, Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui.
igreja, pode sentar. Nós temos muita coisa que fazer. Alô, som. Irmãos, eu gostaria, sem pestanejar, passar a palavra ao orador da noite. Ele vai trazer a palavra aos nossos corações. Depois eu apresentarei cada membro da nossa convenção e as pessoas que vieram do Bongir. Mas nesse momento eu passo a palavra ao pastor Alexandre. Ele é o presidente da ordem, para trazer a palavra. É você, Alexandre? Vou passar o pregador. Pode chamar ele de pregador. Pastor Walter. Sim, me enganei. É o pastor Walter. Walter Malaquias. Acontece. É Walter Malaquias que vai trazer a palavra. Em nome de Deus. Amém, irmãos? Amém. Pastor da Igreja Batista lá de Missionário dos Irmãos. Dois Irmãos. Tirar aqui, né? Queridos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Eu sou pastor da Igreja Batista Missionária em Dois Irmãos, ali perto da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Quem conhece, né? É lá num sítio chamado Sítio São Brás. Tá certo? É ali que eu nasci, cresci, me criei, me converti, me casei. Pastoreei aquela igreja de 87 a 97. E depois de 28 anos, Deus nos levou de volta para pastorear aquela igreja, né, novamente, para a glória do nome dele. Amém, amados? Amém. E nós estamos felizes, né? Pelo Alessandro, né? Deus o abençoou. Eu tive o privilégio de examiná-lo também, né? Fazer a parte de eclesiologia e ética. E ele respondeu as perguntas a contento, foi aprovado, está aqui para hoje ser consagrado ao ministério da palavra. Amém, amados? Então, glória ao nome do Senhor, o nosso Deus. Eu queria ler um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o versículo 28. É a despedida do apóstolo Paulo da igreja de Éfeso. Então ele deu uma ordem, um conselho para os presbíteros daquela igreja, que tem a mesma conotação de pastor. E nós vamos ler esse texto, não vamos nos ater nele, porque o nosso tema dessa palavra de hoje é conselhos para o novel pastor, chamado Alexandre, né? Alessandro. Amém? Alessandro. Glória a Deus. Então, se a igreja puder ficar de pé, né? Eu sou crente e pastor batista, e os batistas gostam de botar os outros de pé, né? Senta, levanta, né? Mas eu quero dizer à igreja que nós encontramos no livro de Esdras, né? Ou no livro de Neemias, né? Esdras achando o livro da lei. E ele leu de manhã até meio-dia, e o povo se levantou, ficou de pé, dizendo amém, amém. E todo mundo chorando porque tinham encontrado o livro da lei. Amém, amados?
E você não vai passar nem uma hora em pé nessa leitura, que é um versículo só que eu vou ler agora, né? Amém, amados? Então, glória a Deus. Atos dos Apóstolos 20, versículo 28. Diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos orar, né? Querido Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, a inteligência, conhecimento, Deus. Que o Senhor instrumentalize a minha vida para ministrar a tua palavra nesta noite. Que o teu nome seja glorificado. Dependemos, Pai, totalmente de ti, porque sem ti, tua palavra diz que nada podemos fazer. E que o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Assim, Deus, declaro minha completa dependência por ti, ó Deus. Queremos, Senhor, que tu fales uma palavra ao teu povo, não aquela que o teu povo quer ouvir, não aquela que eu quero falar, mas aquela que tu queres, ó Deus, que nós ouçamos e que eu fale para a tua glória, para o teu louvor, Senhor. Que o coração de cada pessoa, principalmente de Alessandro, Deus, seja terra fértil para a semente da tua palavra. Louvado seja o teu santo nome. Abençoa essa igreja, Senhor, que hoje está recebendo de presente, de maneira oficializada pelos céus, através da ordem de pastores da Convenção Batista Missionária em Pernambuco, teu servo Alessandro, Deus. Glórias ao teu nome. Muito obrigado, meu Pai, pela tua palavra. O Senhor, mesmo como diz no Salmo 138, no versículo 2, o Senhor mesmo magnificou acima de tudo o teu nome e a tua palavra, que é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Pode sentar, amados. Queridos, a palavra de Deus, ela diz lá em Efésios que Deus estabeleceu o ministério pastoral na igreja. Amém? Nos dons ministeriais, lá no final tem pastores e mestres estabelecidos por Deus. E antes, diz que quando Jesus subiu aos céus, ele deu dons aos homens. Então ele deu dons ministeriais, espirituais e dons de serviço. Então Deus deu o dom de pastor para o nosso amado Alessandro. Amém, queridos? E a palavra diz que pastor para uma igreja é presente de Deus. Amém, igreja? O pastor Alessandro é presente de Deus para vocês. Não pense que Deus dá igreja, pastor. Deus não dá igreja, pastor, não, viu? Deus dá pastores para as igrejas. E hoje ele está dando esse presente para a igreja Batista Missionária em Escada. Glória a Deus, amados. Lá em Jeremias 3,15, nós temos essa afirmação. Deus diz, dá-vos-eis pastores que vos apacentem com
inteligência e consciência. Quer dizer, pastor é presente de Deus para a igreja. Se é presente de Deus, a igreja, recebendo esse presente, deve cuidar dele. Amém? Principalmente orando pelo seu pastor. Por exemplo, amados, eu não peço oração à minha igreja por mim. Porque todos os irmãos que vão orar, já ora pelo pastor. Glória a Deus, eu sou privilegiadíssimo. Todas as minhas ovelhas, as ovelhas de Deus que Deus colocou nas minhas mãos, vão orar, oram por mim. E eu glorifico a Deus por isso. Então você que é dessa igreja, e até você que não é, deve simpatizar com essa palavra, de ter uma postura de oração pelos pastores, pelo seu pastor, e os membros daqui, pelo pastor Alessandro, pelo pastor Américo, que fundou essa obra. Amém, amados? Glória a Deus. Então, pastor é presente de Deus. Então, Paulo, quando estava se despedindo, ele deu essa ordem, né, uma ordem em forma de conselho, né? Ele disse: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, pastores, para pastoreardes a igreja de quem? De Deus. Essa igreja aqui é de Deus. Essa igreja é coluna e baluarte do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, do Deus vivo. Amém? Vocês pertencem a Deus. Amém, amados? A igreja pertence a Deus. E o pastor Alessandro precisa entender que ele foi colocado aqui por Deus para pastorear as ovelhas de Deus, para cuidar das ovelhas, para consolar a triste, ligar a desligada, buscar a perdida, curar a enferma. Amém? Fazer o trabalho pastoral, cuidar de todas as ovelhas, como Deus quer que ele cuide. Pastoreando, apacentando. Não é como alguém já disse, não é apacentando, não, metendo pau. Apacentar é com amor. Amém, gente? Glória a Deus. É com amor, é com carinho, é com simpatia, é entendendo cada ovelha. Tem ovelha que dá um trabalho, né? E às vezes a gente não quer nem saber dela, às vezes, né? Às vezes até nós pastores queremos nos ver livres dela. Mas é aquela que nós devemos cuidar mais. Amém, amados? Devemos amá-la, cuidá-la, buscá-la, tratá-la, trazê-la para o aprisco. Aí eu digo sempre, eu quero ter 100 ovelhas problemáticas na igreja, como alguém disse que a problemática dá trabalho, do que 10 lá fora no mundo. Porque na igreja eu vou cuidar, eu vou ter o privilégio de Deus de cuidar delas, de tirar os carrapichos. Amém? De trazê-la para junto de Deus, amando-a. Amém, amado? Dando exemplo. A Bíblia diz lá, em 1 de Pedro, que nós devemos pastorear o rebanho do Senhor, não como dominadores, não por sorte da ganância, pensando do salário, né? Não, mas dando exemplo ao rebanho, porque nós vamos herdar a mesma coroa dada por Deus. Então, glória ao nome do Senhor. E o apóstolo Paulo diz aqui
pastoreai, né? O rebanho, que custou preço de sangue. Ele está dizendo aqui que Jesus Cristo morreu por essas ovelhas. Elas custaram o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então eu, pastor, estou aqui, no caso, Alessandro, para cuidar de vocês. Entendendo que foi Jesus que comprou vocês, pagou o preço na cruz do Calvário, para que vocês estejam aqui adorando, glorificando o nome dele. Amém, queridos? Então, glória ao nome do Senhor. Então, cuide desse presente. Amém, queridos? Quando você recebe um presente valioso, o que é que você faz? Primeiro se alegra, né? Que bênção, que surpresa boa, né? Não é verdade? Eu vou cuidar com todo carinho, né? Desse presente. Ou vou usá-lo, se for um objeto, vou usá-lo, né? Sempre cuidando para que ele tenha uma boa durabilidade. E o pastor, vocês querem até quando que ele fique convosco? O sumo pastor disse, ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Todos os dias, até a consumação dos séculos, Jesus prometeu. E ele está conosco aqui presente para nos abençoar. Então, precisamos entender, nós pastores, que o rebanho que está nas nossas igrejas, Deus nos deu e comprou com o seu próprio sangue. Glória ao nome do Senhor. Mas, queridos, como eu disse no início, que o tema dessa palavra que Deus me fez escolher foi conselhos ao novel pastor. Então, agora a história com o Alessandro. Amém? Glória a Deus. Então a igreja precisa, antes de entrar nos pontos aqui da mensagem, a igreja precisa honrar o seu pastor. E a Bíblia diz, lá em 1 Timóteo 5,17, né? Honrar com duplicada honra. Amém? Amém, irmãos? Amém. Duplicada honra. Ele precisa ser honrado assim. Por você, ovelha. Glória a Deus, por você, igreja. Em nome de Jesus. E ele precisa ser um pastor que dê exemplo ao seu rebanho, não é? Então, o primeiro conselho, queridos, é que o pastor precisa ser e buscar a aprovação de Deus para o seu ministério. Precisa ser aprovado por Deus. Amém, amados? Paulo, ele escrevendo lá na carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 10, ele refere-se a um homem chamado Apeles. Ele diz, saudai a Apeles, o aprovado em Cristo. Amém? Saudai a Apeles, o aprovado em Cristo. Então nós pastores precisamos ser aprovados em Cristo e por Cristo. Amém? O nosso viver com Ele e no nosso pastoreio, na avaliação dEle. Mas, queridos, a palavra de Deus também diz assim, em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro
aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meus irmãos, pastor que não conhece a Bíblia, permitam minha colocação, meus colegas pastores, devia ter vergonha na cara. Entendeu? Tem, às vezes, pessoas que vão para o ministério para ser examinado, nem leram pelo menos uma vez a palavra de Deus. Aí o examinador não devia nem examinar. Depois que você lê a palavra, volte para ser examinado. Amém, gente? Então é preciso ser aprovado por Deus como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem essa palavra, palavra da verdade. Eu já tive sala de aula de seminário e mandar os alunos procurar o capítulo 5 de Filipenses. Estava lá seminarista procurando. Capítulo 5 de Filipenses. Pense, capítulo 2 de Filemão. E o pessoal lá procurando. Total desconhecimento da palavra, né? Imagine, Filipenses tem 4 capítulos, né? Filemão só tem 1. Não é verdade? E eles procurando lá. É sério, né? Mas estava lá numa casa de profeta, objetivando o ministério. Então é preciso conhecer a palavra. Eu digo sempre, amados, pastor sem uma vida piedosa, uma vida de oração, e sem o conhecimento da palavra, ministério é zero, está reprovado. É preciso ser um homem de oração e um homem de conhecimento da palavra. É certo que nós precisamos ler livros, bons livros, né? De todos os temas, precisamos conhecer, mas a Bíblia diz, antes de tudo, crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então é preciso, queridos, que o pastor, sempre que se apresentar a Deus, se apresente como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Em nome de Jesus, né? Mas também o obreiro precisa ser aprovado pela comunidade aqui. Como é o nome desse bairro aqui? Jaguaribe. Então o pastor Alessandro precisa ser conhecido em Jaguaribe. Onde quer que ele esteja ou vá caminhando por essas ruas, o povo olhar para ele, lá vem o pastor daquela igreja, um homem de Deus. Amém? Como a sunamita disse com Eliseu, né? Eliseu passava todo dia na frente da casa daquela mulher. Nunca disse que era profeta, muito menos que era servo de Deus. Mas ela, observando a maneira como ele andava, o procedimento dele, ela chamou o marido e disse: marido, eu vejo que esse homem que passa todos os dias aqui na frente da nossa casa é um santo homem de Deus. Amém, amados? Precisamos ser aprovados na comunidade onde nós estamos inseridos. Glória a Deus, amados. E a Bíblia diz, nas exigências lá para o pastorado, em 1 Timóteo 3, versículo 7, né? É uma questão ética, diz que o pastor, aquele que aspira ao episcopado, que excelente obra almeja, né? Ele precisa ter o bom testemunho dos de fora. Amém, gente? Diz a palavra de Deus, capítulo 3, versículo 7. É preciso ter um bom testemunho dos de fora. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo disse assim, ó, para não ser provar que estava aprovado por Deus. Ele disse assim,
lá em 1 Coríntios 9, 27. Ele usou a figura do boxeador. Eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Contanto que, depois de ter pregado a vós outros, eu mesmo, lá no final do meu ministério, eu não venho a ser reprovado, desqualificado. Amém, amados? Então é preciso ser aprovado por Deus e ter essa consciência do ministério que Deus colocou em nossas mãos. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nesse mesmo livro aqui que nós lemos, Atos, no versículo 24 do capítulo 20, diz assim: porém, em nada, Paulo dizendo, olha, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém, amados? Então é assim que Alessandro deve se conduzir para ser aprovado por Deus. Então, primeira coisa, ser aprovado por Deus. Amém, amados? Agora você, meu irmão, meu amigo, né, que está aqui, será que você, crente, servo do Senhor, está sendo aprovado por Deus como crente, sendo luz do mundo, sal da terra? Hein, amados? O seu testemunho, o seu procedimento? A Bíblia diz que nós devemos ser santos em toda maneira de viver, né? Em todo o nosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou, disse o Senhor, né? Está lá em 1 de Pedro, né? Glória a Deus, 15, 16, se não me falha a memória, né? Segundo lugar, amados, o pastor precisa ter cuidado da doutrina. Meus irmãos, há uma proliferação de tanta doutrina herética, principalmente na mídia, e tem muitas ovelhas dos nossos rebanhos se alimentando disso, não é verdade? E trazendo para a igreja, ainda manda um vídeo para a gente. Ainda manda um vídeo para o pastor, para que o pastor aprove aquilo que ela está ouvindo e vendo. Teve uma que mandou para mim um ensinamento de um pastor que estava dizendo que Jesus pecou. Jesus pecou. A Bíblia diz que ele era um sacerdote e foi um como eu sou. Em tudo foi tentado, mas nunca pecou. Hebreus 4,15 diz isso. Amém, amados? Jesus chegou a dizer àqueles que estavam querendo pegá-lo numa falha: quem me convence de pecado? Glória a Deus. Ele foi para o deserto para ser tentado por Satanás. O Espírito Santo levou ele, né? Não foi? Ele foi tentado. Ele cedeu à tentação. Ele venceu. Ele estava jejuando 40 dias e 40 noites. Mas ele venceu com a palavra. O diabo dizia: está escrito. Ele também está escrito. Ó, transforma essas pedras em pão. Porque está escrito, né, que tu tens poder para isso, né? Ele diz: também está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Amém? 3 vezes ele foi tentado, 3 vezes ele venceu com a palavra. Amém, amados? Então, glória
ao nome do Senhor. Então, tenha cuidado da doutrina. Então, veja aí. 1 Timóteo, né? 4:16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, diz a palavra de Deus. Né? 4:16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes, aos que te ouvem. Glória a Deus, amados. Mas no versículo 6 ele diz, expondo essas coisas, quer dizer, os ensinamentos doutrinários, expondo essas coisas, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé, alimentado com a palavra da fé, da boa doutrina que tem seguido. Timóteo foi criado pela avó e pela mãe, ensinado nas Sagradas Escrituras, cresceu assim. Amém, amados? Paulo está aconselhando ele aqui, né? Glória a Deus. E no versículo 14 ele diz assim, ó, não te faças, antes no versículo 11, ordena essas coisas, ordene e ensina essas coisas. No versículo 14 ele diz, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Qual foi o dom que Alessandro recebeu? Dom pastoral. Amém, amado? Deus está dizendo para ele hoje, não seja negligente. Não seja negligente. Seja diligente, seja cuidadoso, seja zeloso, porque não é de homem que você recebeu, é de Deus. Amém? Foi de Deus que você recebeu. Não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia e posição das mãos do presbitério. Está falando de Timóteo, mas daqui a pouco nós vamos impor as mãos sobre Alessandro, para ser confirmado o dom pastoral que Deus deu para ele. Para isso Deus revestiu os pastores de autoridade. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Jesus. Terceiro lugar, amados. O terceiro conselho. Pregue a palavra. Amém? Tem muita gente aí, muitos pastores sendo animadores de auditório, né? Não é verdade? Contando a história da carochinha, como diz as coisas, né? Fala de tudo menos da palavra. Ou não é? Chega aqui, anima o povo se alegra, né? O povo sai sorrindo, mas sai mais vazio do que entrou, porque não ouviu a palavra de Deus. A palavra é quem te alimenta, alimenta o teu espírito. A palavra é que te dá vida, a palavra é que te dá saúde, a palavra é que liberta, a palavra é que consola. Amém? Glória a Deus. A palavra é quem nos dá fortalecimento, quem nos dá graça, porque é a palavra de Deus, não é de homens. Amém, amados? Então o pastor precisa pregar a palavra. Paulo aconselhou a Timóteo também, né? 2 Timóteo 4, de 1 a 4, veja o que a palavra de Deus diz. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo 4, de 1 a 4. Ele diz a fidelidade e o zelo, né? Na pregação. Conjuro-te
perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Amém? Prega a palavra. Deus não diz pregue histórias mirabolantes, né? Não. Pregue a palavra. Ele disse, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a autoridade e longanimidade. Tenha bom ânimo, né? Pregando a palavra e doutrina. Pregue a palavra, ensina a palavra. É a palavra que vai salvar, vai libertar, vai trazer de volta. Amém? Vai curar. A Bíblia diz que Deus envia a sua palavra do céu e traz saúde e cura. Está lá no Salmo 107. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, conselho de Paulo, prega a palavra. Mas o pregador, quando está pregando a palavra, que porventura, às vezes a gente está pregando, parece que a palavra é uma bola de ping-pong, né? Bate e volta, né? Parece que o povo não está recebendo. Mas ele está dizendo aqui, com toda a longanimidade, tenha bom ânimo, tenha um ânimo longo, não desanime, né? Não desanime, mas pregue, continue pregando, insista em pregar. Aí ele diz, pois haverá tempo, e já está chegando esse tempo, já está acontecendo. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres. Olha aí, olha. Cercar-se-ão de mestres. Né? De mestres, tanto na internet quanto fisicamente. Segundo as suas próprias cobiças. Com sentido coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Uma vez eu estava pregando numa das igrejas que eu pastoreei, doutrinando. Aí teve uma irmã que disse assim, que chatice. Essa palavra está muito chata. Eu vou para casa assistir a minha novela. Sabe qual era a novela? Uma novela que tinha uma cobra lá, Pantanal. Eu digo, aquela cobra simboliza Satanás. Pode lhe engolir, viu? Levar você para o inferno. Eu disse para todo mundo ouvir. Repreendendo-a. E era uma pessoa do ministério. Eu tive que repreender publicamente. Porque ela falou bem alto para todo mundo ouvir, né? Desrespeitou o pastor. Eu tive que corrigi-la para que todo mundo ouvisse. Entendeu, gente? Mas disse. Outra diz assim, eu vou é dormir. Eu vou é dormir. Eu estou dizendo porque eu ouvi, viu, gente? Não foi ninguém que me disse, não. Eu ouvi. Meus ouvidos são bem aguçados, né? Eu disse, misericórdia, meu Deus. Aí, às vezes, eu digo, misericórdia, queima, Jesus. Então, gente, tem gente na igreja que é assim. O pastor está ministrando essa doutrina, né? Jejuou, orou, buscou, pesquisou, dobrou o joelho, né? Para buscar a Deus, para Deus trazer uma palavra que abençoe o povo. E ainda tem gente que se comporta desse jeito na igreja. É ou não é? Me parece que foi... Permita-me aqui, viu, missionária Lourença?
Foi missionária Lourença, disse que estava numa igreja e alguém não quis nem ela nem o pastor Olavo porque eles estavam pregando a palavra, não foi isso? Pregando a palavra. Nós não queremos vocês aqui não, vocês só pregam a palavra de Deus. Misericórdia, né? Mas acontece isso, né? Entendeu, gente? Acontece isso. O pastor Delberto Alves, ele recebeu a orientação de Deus para ministrar por vários meses na carta de Paulo aos Filipenses. E começou a ministrar, né? E foram alguns meses. E teve gente que deixou de ir para a igreja porque ele estava pregando só na carta aos Filipenses. Se esqueceu que toda palavra é divinamente inspirada, útil para o ensino, para corrigir, né, em justiça, para nos habilitar para toda boa obra. Foi Deus que inspirou. Amém, amados? E nós apenas recebemos o quê? A iluminação, o esclarecimento, a revelação de Deus para ministrar para vocês. Amém, amados? Então, meu querido, pregue a palavra. Sempre, né? Nós temos essa incumbência dada por Deus para pregarmos a sua palavra. Lá em 1 Coríntios 4:2 diz que nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. E o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam fiéis no exercício do seu ministério. Amém, amados? E uma das coisas que nós fazemos, o que é? Pregar a palavra de maneira fidedigna. Olha, irmãos, eu vi algo muito tempo atrás da boca do pastor Eclésio Menezes. Nosso pastor Eclésio Menezes, ele disse assim: olha, Walter, o extraordinário de Deus está na palavra. Amém? Porque muitas vezes chegar uma pessoa aqui que está sendo usado para curar, operar maravilhas, sinais, prodígios, uma multidão vai para lá, né? É ou não é? Mas se for um simpósio aqui, um congresso sobre a palavra, é difícil de conseguir um auditório cheio. Não é, meus pastores? Não é isso? É. Mas a igreja precisa voltar à palavra. Amém? Quanto é hoje do mês? 17 de janeiro de 2026. Você já leu pelo menos 17 capítulos da Bíblia? Pelo menos 17 capítulos de Provérbios? Para cada dia do mês, tem um capítulo de Provérbios que você pode ler. Amém, amados? É ou não é? Responda a você mesmo, não responda a mim não, a você mesmo. É você consigo. Glória a Deus. Mas há uma necessidade de nós falarmos a palavra, pregarmos a palavra, meditarmos na palavra. Quer ser próspero? Quem aqui quer ser próspero? Hein? Quer prosperar? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Nela medita um dia, né? De dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto aonde? Ao ribeiro de águas, cujas folhas não murcham. Dá o seu fruto na estação própria. E o resultado? Tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Amém. Prosperidade verdadeira fora da palavra não existe não, irmão. Amém. Então, glória ao nome do Senhor. O que foi que o Senhor disse a Josué? Josué 1:8. Vou terminar já, viu? Deus disse assim, ó: não cesses de falar deste livro da lei,
Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Amém, amados? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Glória ao nome do Senhor, o nosso Deus. Amém, queridos? Então, glória a Deus. Glória a Jesus, amados. E finalizando, amados. Isso aqui é para todos nós, né? E você que tem dom também, que pensa que o dom é seu, viu? Os dons são de Deus, dados ao seu povo, para a glória dele, em favor do seu povo. Amém? Glória a Jesus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 10. Para quem o pastor deve trabalhar com o dom que recebeu do seu Senhor. E você que tem dom também espiritual, né? Tem dom ministerial, você deve ter esse cuidado. Capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Quer dizer, é administrar o dom, é trabalhar o dom, é se deixar usar pelo dom em favor do povo de Deus. Amém, amados? É isso que o pastor tem que fazer. Eu sou pastor, mas devo servir como pastor ao povo que Deus colocou nas minhas mãos para cuidar dele. Glória a Deus, amados. Então, queridos, que Deus assim nos abençoe, que Alessandro, né, atento para esses conselhos, buscar a aprovação de Deus, ter cuidado da doutrina e pregar a palavra de Deus. Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, uma mensagem excelente para a igreja, cuidar do seu pastor, e para o pastor Alexandro, que vai ser consagrado ao pastorado. Conselhos de Deus, do coração de Deus para o coração do pastor Alexandro. Sim, irmãos, é importante tudo isso que o pastor Walter Malaquias falou. Neste momento, a gente vai fazer a consagração, a oração consagratória com o pastor, agora sim, com o pastor Alexandre, presidente da nossa ordem. Viu, Mira? Porque eu tive que dizer que não cantava mais por causa da hora, viu, Mira? A gente vai para longe. Naquela hora, viu, Mira? Desculpe. Me desculpe, viu? Queridos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus por estarmos juntos nesta noite tão solene, a noite essa que o Senhor marcou para esta igreja, para nossas vidas e principalmente para o nosso irmão Alessandro, onde hoje, oficialmente, de fato e de direito, estará ingressando no ministério pastoral. Mas antes, eu quero me apresentar. O pastor Américo, né, disse o meu nome, pastor Alexandre França. Eu sou pastor da Igreja Batista Missionária no bairro de Bela Vista, em São Lourenço da Mata, um pouquinho longe daqui, né? Mas eu acho que algumas pessoas conhecem São Lourenço,
na cidade metropolitana da área de Recife. Mas aqui está conosco o pastor Antônio Lima, Jorge Lima, pastor que é presidente da nossa convenção, Convenção Batista Missionária. Pastor Henrique Arnaldo, que é o secretário da nossa convenção. Pastor, acende para o povo ver o senhor, né, que está no cantinho aqui. Pastor Walter, esse que ministrou a palavra do Senhor, Deus, pastor da Igreja Batista Missionária lá em Dois Irmãos. Pastor Ailton, o pessoal conhece, né, o pastor que tem auxiliado o pastor Américo, que nos deu a honra de estar aqui também nessa noite. Para a gente foi uma honra participar do concílio desse obreiro e vimos o quanto ele é comprometido com Deus, com a palavra de Deus e com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ver a entrada deles e depois nós vamos convidar a igreja para ficar de pé para fazer a oração. Aleluia. Louvado seja Deus. Querido irmão Alessandro, o texto que o pastor, os versos, né, que foram expostos nessa noite, em conselho para o Senhor, também para nós e para a igreja, de um dos textos foi o texto que o pastor Walter, ele citou o verso do capítulo 5, da primeira carta de Pedro. Mas eu quero ler também alguns versos dessa carta do capítulo 5, da primeira carta, que diz assim: rogo-vos aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunhas do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamento, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Louvado seja Deus. Esse texto, meu amado irmão, é um texto que instrui, né, os líderes da igreja a cuidarem do rebanho do Senhor Deus, com zelo, com voluntariedade, e não como aquela obrigação, onde muitas pessoas veem como um fardo. Ao contrário, o ministério, ele tem o seu peso, porque exige de nós muita responsabilidade. Mas uma coisa é certa: o privilégio que nós temos de poder trabalhar para o Senhor traz uma alegria muito grande na nossa alma. E a maior satisfação que nós temos, porque não adianta, não existe fórmula pronta. Certa vez, um grande homem de Deus, em seu sermão, ele disse que Deus, ele não unge métodos, ele unge pessoas. E pessoas dispostas a colocar a mão no arado e não olhar mais para trás. Hoje, esse dia,
estará marcado no seu coração e nessa igreja para sempre. Mas uma coisa eu tenho certeza, também quero dizer isso. Saiba disso, meu amado irmão Alessandro. Já foi citado aqui, Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele não está longe, Ele está perto, ombro a ombro conosco. Então, nos momentos de dificuldade, o Senhor é contigo. Nos momentos de tristeza, o Senhor é contigo. Aqueles momentos que o Senhor achar que está só, saiba que o Senhor, o sumo pastor, a qual esse Pedro está relatando aqui, está com o Senhor, cuidando da sua casa, da sua família e desta igreja. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida de uma forma abundante e que Ele seja glorificado através do seu ministério para todo sempre. Amém? Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Os pastores que aqui estão conosco no púlpito, eu queria que descesse. Os pastores que aqui estão também nessa noite, viessem para cá. Queria que o senhor se ajoelhasse. Pastor Antônio, venha para cá também. Queria que o senhor ficasse aqui. Pastor Américo. Pastor Américo e Ailton, venha-se para cá também. O que nós estamos fazendo é aquilo que foi ordenado, onde o ministro, quando é separado, nós devemos impor as mãos sobre ele e orar a Deus, não só pedindo a Deus a graça dele sobre a vida do ministro, mas o abençoando em nome de Jesus. Após a oração, cada pastor terá um pequeno momento ao ouvido ou aos ouvidos de Alessandro, dizendo algumas palavras em particular para ele. Vamos orar em nome de Jesus. Deus querido, Deus bondoso, nós estamos aqui, meu Deus, diante de Ti, da Tua igreja, Senhor, na autoridade a qual foi nos concedida pelo Senhor da igreja. Nós oramos a Ti neste momento pela vida de Alessandro. Pedimos a Ti, Deus, que o Senhor conceda ao Teu filho graça, sabedoria, que o Senhor conceda a ele, Deus, entendimento, conhecimento, Senhor. Que o Teu Santo Espírito use o Teu Filho para a glória do Teu santo nome. Aqui, Senhor, nós o abençoamos. Nós pedimos a Ti, Senhor da glória, que o Senhor conduza os Teus filhos a partir de hoje. Deus, os Teus filhos, a qual o Senhor um dia separou para o ministério, também estão com as mãos estendidas sobre a vida de Alessandro. E nós, neste momento, Deus, nós o consagramos neste santo ministério que é o ministério pastoral. Declaramos que toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus esteja sobre ele neste momento, e que ele receba através do Teu Espírito Santo ousadia para pregar a Tua palavra, ousadia para anunciar as boas novas, ousadia, Deus, para cuidar do rebanho do Senhor, e que ele seja um instrumento poderoso em Tuas mãos. Assim, Senhor, nós o consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje, que reina em nossas vidas para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus.
Aleluia. A igreja pode dar uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo pastor, todo profissional, ele tem a sua ferramenta de trabalho, né? E a ferramenta de trabalho do pastor é a Bíblia. Paulo, ele instruiu, o pastor Walter passeou bastante aqui no Novo Testamento, né? E citou vários textos, e um dos foi que Paulo, instruindo o jovem pastor Timóteo, ele disse que ele deveria manejar bem a palavra de Deus. Então o pastor Ailton vai deixar um texto para o Senhor e vai entregar também a Bíblia ao Senhor. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, que diz assim: que pregue a palavra, insista, que seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina. Esse aí é o instrumento de trabalho do pastor Alexandre. Tudo aquilo que ele proferir nessa congregação vem de Deus, está escrito. Se sair fora, você chega até o pastor e diz: pastor, a palavra não diz assim, me ensine, porque eu entendi diferente. Mas eu tenho certeza que ele é fiel àquilo que ele vai ensinar. Porque ele vai estar dotado, inspirado por uma palavra poderosa, que foi inspirada pelo próprio Deus para os nossos corações. Portanto, honre a palavra que será ministrada através da boca dele para a sua igreja. Compreenda que aquilo que ele vai proferir não vem dele, mas vem do Espírito Santo de Deus para a edificação da sua igreja. Você é a igreja que o Senhor confiou a ele. E tenha certeza que ele vai cuidar de você. Estende a tua mão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estar na tua presença, nesse dia tão solene, ó Deus, tão esperado. Ó Deus, quem passou por esse processo sabe como é doloroso a expectativa, a espera, entender, compreender que o Senhor chamou, que nós temos uma responsabilidade, que Ele não se agrada se olharmos para trás, se voltemos. Ó Pai, em nome de Jesus, o sustenta, Senhor, o edifica dia a dia, que ele esteja envolvido contigo, que ele mergulhe nas profundidades do teu Espírito, que ele cresça, que ele se encha do Espírito Santo, que a tua palavra ela seja manifesta dia a dia, não pela sua própria boca, mas pela unção do Espírito Santo, que irá guiá-lo, conduzi-lo para o louvor da glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos terminando, irmãos. A palavra está com o pastor Américo. Ele vai finalizar essa assembleia. Em seguida, o pastor Alessandro vai nos despedir com a bênção. Amém? Eu gostaria que os irmãos dessem uma proposta para o encerramento da sessão extraordinária que elaboramos nessa noite. Alguém? Alguém. Apoio? Apoio. Os favoráveis, digo amém. Amém. Graças a Deus. Está encerrada a sessão. Agora o pastor Alexandro vai dar a bênção apostólica, encerrando, como pastor oficial, diante de Deus, diante da comunidade. Você já era, né? Faltava só oficializar. E diante da Coban, como pastor da Coban.
paz do Senhor Jesus a todos. Amanhã nós teremos a primeira Santa Ceia do ano. Amém? Aqui na igreja. Estaremos aqui cultuando a Deus e celebrando a ceia do Senhor. Amém? Eu quero, antes de impetrar a bênção apostólica, quero agradecer rapidamente aos irmãos, aos pastores, amigos que atenderam o convite de estar nesse culto hoje à noite, aos presbíteros que foram enviados por seus pastores, igrejas, irmãos de outras igrejas que estão aqui conosco. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus e a toda a igreja aqui que tem orado por nós. Amém? Irmãos, eu gostaria que os irmãos da Igreja Batista do Bom Dia, que eu esqueci, Diácono Antônio, Lourença, Diácono Cleito, o Diácono Maurílio, todos os irmãos do Bom Dia, levanta a sua mão assim. Todos do Bom Dia, todos do Bom Dia. As esposas estão ali, Deus os abençoe, amém? Amém. Como é que a igreja recebe? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E voltem sempre. Amém. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando a todos.